O câncer coloretal é um dos mais frequentes na população brasileira. Entre as mulheres, é o segundo mais comum e entre os homens, ocupa a terceira posição, com novos casos a cada ano. Mas como é feito o diagnóstico desse tipo de câncer? O diagnóstico do câncer coloretal é feito principalmente pela colonoscopia. A colonoscopia é um exame que é realizado através de um tubo flexível com uma câmera, no qual a gente consegue visualizar a lesão e fazer biópsias. Então, com esses dois métodos, a visualização mais a biópsia, a gente consegue fazer o diagnóstico do câncer coloretal. O preparo, ele é uma parte fundamental do exame. Apesar do incômodo que a gente sabe, que vai fazer com que você tenha diarreia, essa limpeza de todo o intestino permite com que a gente veja toda a superfície do intestino. E às vezes uma lesão mínima, minúscula, ela pode futuramente se tornar um câncer. Então essa preparação, eu sempre digo para os pacientes que um dia de sofrimento pode salvar até a sua vida. A colonoscopia, apesar dessa mistificação de um exame chato, ela é muito importante. Ela funciona como prevenção e como diagnóstico. Então, muitas vezes a colonoscopia consegue detectar lesões precoces, lesões pequenas, que ainda são benignas, que se a gente removê-las, a gente consegue fazer a prevenção de um câncer futuro. E também ela funciona como diagnóstico porque ela consegue visualizar a lesão, fazer biópsias e diagnosticar se de fato isso é um câncer ou se é uma outra lesão. Atualmente, as novas diretrizes recomendam que pessoas a partir dos 45 anos, independente de ter ou não sintomas, devem fazer o exame preventivamente. Pessoas que tenham familiares ou histórico familiar prévio de pólipos ou câncer devem realizar esses exames 10 anos antes do fato ocorrido. Por exemplo, se um familiar teve câncer aos 45, ele deve iniciar aos 35. E se ele tiver algum outro tipo de câncer, deve procurar seu médico para melhores orientações. É bom lembrar que a incidência de câncer coloretal vem aumentando significativamente nos últimos anos, principalmente em pacientes jovens. Então, mesmo jovem, deve procurar uma assistência para que a gente possa orientá-los melhor. A taxa de mortalidade do câncer coloretal vem caindo para homens e mulheres há algum tempo. Existe uma série de possíveis razões para isso. Uma delas é que os pólipos são diagnosticados durante o rastreamento e retirados antes que possa se desenvolver o câncer. O rastreamento também possibilita que a doença seja diagnosticada precocemente, quando é mais fácil de ser tratada e curada. Além disso, o tratamento do câncer coloretal evoluiu bastante nos últimos anos. Prova disso é a ultrassonografia anorretal tridimensional ou simplesmente 3D. Esse nome todo define um exame que, entre diversas avaliações, permite o estadiamento detalhado do câncer de ânus e reto, como explica a cirurgiã Doriane Lima. A ultrassonografia anorretal é um exame de ultrassonografia, só que vê a parte do ânus e do reto. Existem algumas modalidades, a bidimensional e a tridimensional. Essa que nós vamos falar é tridimensional porque ela tem uma diferenciação que as imagens elas são adquiridas com o aparelho estático e o transdutor, ele que faz a aquisição dinâmica das imagens. Então, por essa característica de reconstrução tridimensional. Ela serve para avaliar ânus e reto. Como eu falei anteriormente, então, acaba avaliando ali a parte anal, que são os esfínteres, isto é, está indicado na incontinência fecal, está indicado em problemas de fístula, de abscesso. Também faz avaliação do reto em relação a tumores de intestino, tumores de ânus, tumores de reto, bem como os tumores perto do ânus, isto é, na região periretal. Ele também pode estar avaliando aquelas pacientes que têm dificuldade para evacuar, que isto é, avalia a evacuação obstruída.
A cirurgiã explica em quais casos o exame é indicado. Em relação ao câncer coloretal, a ultrassonografia anorretal ela está indicada naqueles casos de tumores de reto. Nós sabemos que os tumores de reto, eles têm, a depender da altura do tumor, tratamentos diferenciados. Então, é bem exatamente para isso que a gente faz essa avaliação através da ultrassonografia. Tumores mais baixos, que pegam os esfíncteres, é um tipo de tratamento. Tumores mais altos ou bem mais altos é um outro tipo de tratamento. Ele também auxilia bastante a gente a fazer a avaliação dos linfonodos, que são as ínguas que ficam ali ao redor do tumor, bem como se ele invade ou não alguma estrutura adjacente, tal qual a próstata no homem, a vagina na mulher. No próximo bloco, você vai saber como o diagnóstico precoce pode fazer a diferença no tratamento do câncer coloretal. Não saia daí, o Medicina e Saúde volta em instantes.